Bom dia, Tião Prado, bom dia para você que acompanha a Cerro Corá FM, também acompanha o portal e a TV Web Ponta Porã Informa. Vamos lá com as informações desta quarta-feira, dia 17 de março de 2021. Falar de Libertadores da América, 4 jogos abriram as disputas da rodada de volta, né? Da segunda fase preliminar da Copa Libertadores da América de 2021 na noite de ontem. Santos e Grêmio confirmaram a vantagem adquirida nos duelos de ida para ficar um passo da fase de grupos, né, da principal competição do continente. Depois de vencer o jogo de ida na Vila Belmiro pelo placar de 2-1, o Peixe avançou ao empatar com o Deportivo Lara por 1-1 no Estádio Olímpico de La UCB, em Caracas, na Venezuela. O Santos sofreu no primeiro jogo para ganhar por 2-1 e sofreu ontem para empatar por 1-1, mas se classificou, né? Soteldo abriu o placar para o time brasileiro, ainda no final do primeiro tempo, e o gol do rival venezuelano foi marcado por Anzola. Agora o time paulista aguarda quem passar de São Lourenço e Universidade de Chile, que se enfrentam hoje na Argentina. Já o Grêmio, que tinha feito a lição de casa na rodada de ida ao golear por 6-1, perdão, né, no Brasil, entrou com uma grande vantagem e mesmo assim venceu o Ayacucho, do Peru, por 2-1. Mesmo fora de casa. Os gols do time brasileiro foram marcados por Ferreira e Ricardinho, enquanto que Leandro Sousa marcou para os peruanos. Na terceira fase, a última antes da fase de grupos, o time gaúcho irá enfrentar o Independiente del Valle, do Equador. O time equatoriano tinha perdido o jogo de ida pelo placar de 1-0 para a União Espanhola do Chile, mas fez jus ao fator casa e fez logo 5-1 no rival para se classificar, né? Quem também devolveu a derrota e avançou foi o Bolívar, que fez 5-0 no Montevideo Wanderers. Então o Bolívar se classificou ao vencer o Montevideo. O Deportivo Lara empatou com o Santos avançou. O Ayacucho perdeu para o Grêmio por 2-1, já tinha perdido por 6-1. O Independiente del Valle fez 6-2 no União Espanhola, também se classificou. Então hoje tem Libertad do Paraguai e Universidade do Equador, Júnior Barranquilla da Colômbia contra o Caracas da Venezuela. Tem também São Lourenço e Universidade de Chile. E amanhã tem Atlético Nacional da Colômbia e Guarani do Paraguai. O Atlético Nacional venceu a primeira por 2-0, né? E fora de casa. E foi dado o pontapé inicial na Copa Sul-Americana de 2021, com a disputa de 4 jogos da rodada de ida da primeira fase. Na noite de ontem, destaque para o Tolima, que abriu vantagem diante do Deportivo Cali ao vencer pelo placar de 2-0. Jogando como mandante no estádio Manuel Murillo, em Ibagué, o Tolima recebeu e venceu o Deportivo Cali em um duelo colombiano pelo placar de 2-0. Com o resultado, o time do Tolima pode até perder por 2 gols de diferença no duelo da volta, que acontece na próxima terça-feira, dia 6, em Cali. Outro time que saiu na frente nessa primeira rodada foi o Huachipato do Chile, ao vencer o Antofagasta pelo placar de 1-0. Já os outros duelos terminaram empatados. Maracá e Emelec 0-0 e 12 de outubro e Nacional do Paraguai por 0-0 também. Então, nós tivemos resultados ontem. O Macará do Equador, 2-2 contra o Emelec, também do Equador. O 12 de outubro ficou no empate em 0-0 com também Paraguai e o Nacional. O Antofagasta perdeu para o Huachipato por 1-0 e o Deportes Tolima ganhou do Deportivo Cali por 3-0. Eu disse 2-0, não, foram 3-0, né? Então, larga na frente o Tolima diante do Deportivo Cali. Hoje tem Guabirá e Nacional Potosí, Cajamarca e Sport Huancayo, Jorge Wilstermann e Palma Flor, Araguá e Mineiros. Amanhã tem Aucas e Guayaquil, Guairenha e River Plate, Metropolitanos e Puerto Cabello, Cobressal e Palestino, La Equidad e Deportivo Pasto e Carlo Manucci contra o Melgar. Esses são os confrontos dessa semana aí da Copa Sul-Americana. Copa do Brasil, nós tivemos jogos também ontem pela Copa do Brasil, vamos conferir. A Copa do Brasil teve 2 jogos que deram andamento aí à primeira fase da competição, né? Na noite de ontem, quando o Cuiabá do Mato Grosso e o Juventude do Rio Grande do Sul confirmaram o favoritismo e eliminaram o Sergipe e o Murici, né? Os classificados que ascenderam à elite nacional também receberam mais de 2 milhões de prêmio, 990 mil pela participação e mais 1 milhão e 7 mil por chegarem na segunda fase, de um total de 2 milhões e 6 mil reais. Boa premiação, né, para times de médio porte como Cuiabá e Juventude, né? No outro jogo da noite, o Juventude visitou o Murici e venceu por 3-0 no estádio José Gomes da Costa, em Murici, Alagoas. Matheus Peixoto, Guilherme Castilho
e Vitor Mendes, né, fizeram os gols da partida, que começou atrasada em 26 minutos devido à queda de energia no estádio. Classificado à segunda fase, o adversário do time gaúcho sairá do confronto entre Atlético da Bahia e o Vila Nova de Goiás, que se enfrentam hoje à noite no interior da Bahia. O Cuiabá teve mais dificuldades do que o planejado, empatou com o Sergipe por 0-0 no estádio Etelvino Mendonça, em Itabaiana, no Sergipe. Por ter a vantagem do empate, nesta fase o time mato-grossense ficou com a classificação. Agora o time do Mato Grosso enfrenta na segunda fase o 4 de julho do Piauí, né, que surpreendeu a eliminar o Confiança após vitória por 1-0. Cuiabá e Juventude agora se juntam aos outros 13 classificados, né? São Vitória de Salvador, Bahia, Paysandu, Ponte Preta, 4 de julho, Rio Branco do Espírito Santo, Cianorte do Paraná, Juazeirense da Bahia, Botafogo do Rio, América de Natal, Luverdense do Mato Grosso, Cruzeiro e o Boa Vista do Rio de Janeiro, né? O Boa Vista também se classificou. A primeira fase da Copa do Brasil vai ser fechada com 15 jogos hoje e mais 10 na quinta-feira, totalizando aí, né, dando um total de 40 classificados para a próxima fase. Resultados então: Sergipe 0, Cuiabá 0, Cuiabá se classificou, Murici Alagoano 0, Juventude do Rio Grande do Sul 3. Então esses dois, o Cuiabá e o Juventude, estão classificados. Hoje tem o Rio Branco jogando, jogando contra o ABC, o Juventude do Maranhão jogando contra o Operário do Paranaense, o Guarani do Sobral no Ceará joga contra o Ceará, o Ipiranga do Amapá joga contra o Santa Cruz, o Castanhal lá do Pará recebe o Volta Redonda, o Goianésia em Goiás joga contra o CRB. Ainda hoje tem o Picos do Piauí enfrentando o Atlético do Acre, em Nova Mutum joga contra o Tombense de Minas Gerais, jogo para hoje, né? O Atlético Alagoinhas da Bahia enfrenta o Vila Nova de Goiás, o Galvez do Acre enfrenta o Atlético Goianense, o Retro Brasil que joga contra o Brusque de Santa Catarina. Ainda hoje tem Caxias e Fortaleza, Santa Cruz e Joinville, Esportivo e Remo, Salgueiro e Corinthians. Amanhã tem Marília e Criciúma, Porto Velho e Ferroviário, Palmas e Avaí, Jaraguá e Manaus, 13 e América Mineiro, Caldense e Vasco da Gama, Cascavel e Figueirense, União e Curitiba, Mirassol e Red Bull Bragantino e Penarol contra o Ipiranga. Jogos desta semana aí pela Copa do Brasil. No Campeonato Paulista, a paralisação preocupa alguns jogadores, que falam até em jogadores passando fome, né? Em temor de jogadores passando fome. Após reunião com clubes na tarde de ontem, a Federação Paulista de Futebol informou que estará procurando soluções para dar continuidade ao Campeonato Paulista, mesmo após o veto do governo de São Paulo, que colocou o estado em fase emergencial pelos próximos 15 dias. E está prendendo todo mundo em umas atitudes absurdas, né? Por lá. Tomara que isso aqui não chegue para cá, né? A entidade tentou levar os jogos para o Rio de Janeiro e Minas Gerais, mas não obteve sucesso. Em nota, a Federação Paulista de Futebol revela uma possibilidade de levar a situação para a Justiça, por entender que o protocolo de segurança é totalmente seguro e o projeto apresentado garante um controle ainda maior na organização da competição. Além disso, a Federação Paulista segue trabalhando arduamente para alinhar alternativas fora do estado. Com os vetos do Espírito Santo, com os vetos que já foram realizados, o Espírito Santo e o Mato Grosso do Sul aparecem como os prováveis destinos para a realização do Paulistão. A Federação Paulista de Futebol se reuniu então com os 16 clubes e deve, mesmo jogando fora, mesmo jogando no estado do Mato Grosso do Sul ou no Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, alguns jogos já devem vir para cá, né? Na próxima semana já. Mas mesmo assim a federação deverá entrar na justiça contra o governo do estado de São Paulo, e também deve entrar aí com uma queixa-crime, né, contra o governo do estado por inconstitucionalidade. Isso aí foi definido ontem em reunião da Federação Paulista com os clubes que estão participando da competição. São essas as informações, Tião Prado. Nós voltaremos, se Deus quiser, amanhã com mais informações aqui na Cerro Corá FM 91.5, também no portal e TV Web Ponta Porã Informa.